Liberdade religiosa. Liberdade religiosa na Igreja. Nós descobrimos que no fundamento original, nas condições originais, em experiências reais e no ensino e obras de Jesus, a liberdade religiosa foi mantida, a mesma liberdade verdadeira e perfeita. Agora, como é que foi com os apóstolos e cristãos primitivos, quando eles saíram para pregar o Evangelho depois que Cristo voltou ao céu? A mais breve, contudo, a mais completa visão dessa fase do tema é o capítulo 14 de Romanos, começando no primeiro verso e indo até ao 12. Quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Romanos 14, verso 1. Não se esqueça disso. Quando ele está enfermo na fé, ele não está suscetível a viver justamente e piedosamente como eu e você, mas isso é porque ele está enfermo na fé. Devemos reconhecer isso e ter simpatia e ter misericórdia para com o membro enfermo. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Não em contenda sobre dúvidas. Romanos capítulo 14, verso 1. Na nota explicativa desta tradução da Bíblia em inglês, se lê, não para julgar os seus pensamentos duvidosos, não para questioná-lo, como ele acredita nisso, ou naquilo, ou em outra coisa. Anote isto. Embora ele esteja enfermo na fé, é na fé que ele está enfermo. E aquele que tem fé, por mais fraca que possa ser, aquela fé o conecta com o divino. Aquela fé abre a porta para ele, para a vida eterna. Aquela fé vem de Deus e o conecta com Deus. E esta fé, embora ele esteja fraco nela, tem direito ao respeito divino de todos, no céu e na terra. Então deixe-me falar novamente, embora ele esteja enfermo na fé, é a fé na qual ele está enfermo. E nós devemos respeitar a fé, porque a fé é de Deus, a fé é de Cristo, do qual Cristo é o autor e consumador, e todos os homens devem considerá-la, ou então ser culpados de suplantar e de se opor a Cristo. Assim, nenhum homem, nenhum grupo de homens que já existiu ou existirá na terra pode ter qualquer autoridade ou qualquer direito para julgar a fé de qualquer pessoa ou a falta de fé em qualquer grau que seja. Fé é uma coisa pessoal entre aquele que a tem e o seu autor. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Romanos capítulo 14, verso 22. Qual é a palavra de Deus referente a Cristo quando ele viesse? A cana trilhada não quebrará. Isaías capítulo 42, verso 3. Uma cana quebrada. Você a viu? Algo a atingiu do lado. O hematoma mostra. Está quase pronta para cair. O toque mais suave, no lado oposto, faria que ela se curvasse e quebrasse. Este é aquele que é fraco na fé. E ao invés de fazer uma leve pressão, que seja sobre esta cana quebrada, que faria que ela se curvasse e quebrasse, toda alma deveria segurá-la eternamente e procurar fortalecer a vida que está nela, para que o hematoma seja curado, a fé sustentada e aumentada e a vida recebida e apreciada. Nem apagará o pavio que fumega. Isaías 42, verso 3. É verdade que o linho é extremamente inflamável. E contudo, por outro lado, quando o linho está somente fumegando, não é preciso muito para apagá-lo. Embora o linho seja talvez o mais facilmente inflamado quando a chama está lá. Também é o mais facilmente extinto quando a chama está mais lenta ou apenas fumegando. Portanto, quem encontra no mundo alguém no qual a fé está tão baixa, quase que se extinguindo, que é somente comparada com o pavio que fumega, ele deve ser mais cuidadoso em relação a tal pessoa, para que ela não exerça sobre aquela fé enferma uma influência amortecedora e fizesse com que ela ficasse menos viva. Mesmo o sopro deveria ser somente um sopro da vida, e de ser soprado com tanta ternura para fortalecer a fé que está enferma e fazer daquele que a tem um vencedor. Esta é a palavra para mim e para você. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Romanos 14, verso 1. Suponha que o indivíduo não tenha o exato grau de fé que nós temos,
Isso não me diz respeito, porque eu não sou o autor da fé. Ele não deve a sua fé a mim. Ele não deve o seu culto a mim, nem o deve a você, nem para nenhum outro homem ou grupo de homens sobre a terra. Ele tem fé em Jesus Cristo? Esta é a questão. E quando ele tem, por mais fraca que possa ser, ele deve tudo a Deus. Tudo vem de Deus, e o seu relacionamento é somente com Deus. Eu e você não temos nada a ver com isso, mas somente respeitá-lo, encorajá-lo e fortalecê-lo. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Romanos 14, verso 2 e 3. Deus recebeu na sua fé, ainda que seja uma fé tão forte quanto uma cana quebrada ou como um pavio que fumega. Lembre-se de que Deus o recebeu nessa fé. E ele vai dar o sopro da vida a essa fé e fazê-la crescer, e vai tornar o homem mais forte até a vida eterna. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. Romanos 14, verso 4. E eu não sou seu mestre, nem você é seu mestre. Um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Mateus capítulo 23, verso 8. Deixe que seja assim. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. Romanos capítulo 14, verso 4. Tudo que o indivíduo com fé em Cristo, por causa dessa fé, ele deve a Cristo. Ele está sujeito somente a Cristo. Ele deve a Ele o seu culto, a sua vida, o seu tudo. Nosso lugar, o seu e o meu, é ser ajudadores da sua alegria e não juízes da sua fé. Essa pessoa é filha de Deus e ele será guardado pelo Senhor pela sua fé, porque nós lemos. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Romanos capítulo 14, verso 4. Essa é a mesma liberdade religiosa que nós estamos estudando desde o início, mas aqui está a liberdade religiosa do outro homem. É fácil para cada homem reivindicar a liberdade religiosa para si mesmo. Todos estão sempre prontos para fazer isso, mas bem poucos são aqueles que reivindicam a liberdade religiosa para outro homem. O capítulo 14 de Romanos nos ensina a reconhecer e a ser sempre autênticos para com a liberdade religiosa de outro homem. E é eternamente verdade que quem não reconhece e não é fiel à liberdade religiosa do outro, não reconhece e não é fiel à liberdade religiosa para si mesmo. Como a liberdade religiosa o é na verdade. Ele não reconhece a verdadeira liberdade religiosa.